Você provavelmente não está travado por falta de esforço. Você está travando porque está carregando coisas que já devem ter ido embora há muito tempo. Coisas silenciosas, invisíveis, mas que drenam sua energia todos os dias. E este vídeo não está sobre adicionar mais tarefas na sua vida. É sobre eliminar o que está destruindo seu progresso em silêncio. Hoje você vai descobrir 10 coisas que você precisa remover da sua vida o quanto antes se quiser realmente avançar. E vou direto ao assunto. Primeiro, a lealdade ao velho você. Você carrega dentro de si versões antigas que já deveriam ter sido enterradas. Existem crenças, hábitos e identidades que nasceram em momentos difíceis de sua vida, criados para protegê-lo. O problema é que você se sente obrigado a se manter fiel a essas versões antigas, como se fosse proibido evoluir. Você fica reagindo como quem não existe mais, o inseguro, o calado, o você que precisou se encolher para sobreviver. Mas agora você não está mais nessa realidade. Se seu passado está controlando seu presente, seu futuro já está morto. Crescer requer partes de você para morrer. Permita-se abandonar quem você era. Permita-se tornar alguém que talvez você nem reconheça num primeiro momento. Lealdade ao que te feriu não é honra, é aprisionamento. E só você pode abrir aquela cela. A autossabotagem que surge diante de seus maiores avanços. Há um padrão silencioso que quase ninguém percebe em si mesmo. Toda vez que você está prestes a crescer, algo dentro de você o puxa de volta. É como se uma força invisível surgisse assim como tudo começou a fluir. Você se distrai, perde o foco, cria problemas, briga com alguém, inventa desculpas, procrastinar ou simplesmente desliga. Parece coincidência, mas não é. Isso é autossabotagem. E acontece porque seu sistema nervoso não foi treinado para lidar com tranquilidade, sucesso ou estabilidade. Seu corpo reconhece o caos como safe, porque foi nele que você aprendeu a sobreviver. Então, toda vez que a vida começa a melhorar, seu cérebro envia sinais dizendo: isso é estranho, isso não é familiar. Vamos voltar para onde sabemos viver. E sem perceber, você começa a destruir exatamente aquilo que sempre quis construir. Não falta capacidade, não é azar. É condicionamento. Se durante anos você viveu em estado de alerta, em tensão, em correria emocional, então o silêncio assusta você. A possibilidade de dar certo parece perigosa. O desconhecido faz com que você se sinta vulnerável. Então você corre de oportunidades que exigem calma, constância ou responsabilidade. Então você cortou relacionamentos que estavam indo bem. Seu corpo prefere repetir o sofrimento que conhece a enfrentar um futuro que não pode prever. Autossabotagem é sua mente gritando: eu não sei como viver neste novo nível. E quanto mais se aproxima da mudança real, mais forte vem a resistência. É por isso que antes do avanço vem a crise. Antes da vitória vem o medo. Antes do salto vem a vontade de desistir. Sua mente não está querendo machucá-lo. Ela está tentando protegê-lo de algo que interpreta como uma ameaça. Mas a ameaça não é o sucesso. A ameaça é a falta de experiência deles em viver bem. Entenda isso. Você não teme falhar. Teme não reconhecer a pessoa que terá que se tornar quando finalmente der certo. O sucesso requer uma nova identidade, uma versão de si mesmo que ainda não existe. E essa transição assusta, mas a verdade é simples. Você só ultrapassa esse limite quando continua, mesmo tremendo. A autossabotagem perde força quando você percebe que não é um inimigo, mas um velho aviso que não serve mais. Respire, avance devagar. Mostre ao seu corpo que a segurança também existe na calma, estabilidade, crescimento e sucesso. Aproxime-se do que te assusta. Permita-se continuar mesmo incomodado, pois do outro lado da resistência está exatamente a vida que você sempre sonhou. O medo de ser quem você realmente é. Você já reparou que ao longo da sua vida você aprendeu a se esconder? Não literalmente, mas emocionalmente. Em algum momento, alguém te fez acreditar que ser você não era o suficiente. Talvez tenha sido um comentário, uma crítica, uma comparação, uma humilhação ou aquele tipo de silêncio que dói mais do que qualquer palavra. Desde então, você ajustou sua personalidade para caber nos lugares errados, reduziu seus sonhos para não incomodar, baixou a voz para não ser percebido, encolheu-se emocionalmente para não decepcionar ninguém. E quando você faz por muito tempo, chega um ponto em que você nem sabe onde o medo acaba e onde começa a sua verdadeira essência. Você se acostuma a andar sob máscaras, a máscara do forte, a máscara do independente, a máscara do tudo está bem. O pior de tudo é que essas máscaras funcionam. Eles realmente protegem você do julgamento, mas também impedem de ser visto, de ser amado, de ser encontrado pela vida que é sua por direito. É por isso que tantas pessoas sentem um vazio existencial, mesmo quando parece que nada está errado. Não tristeza. Não é falta de oportunidade, é ausência de identidade. É estar tão longe de si que tudo perde a cor. Você pode até ter metas, desejos, planos, mas se não conseguir se mostrar de verdade, todos vêm pela metade. Porque nada floresce onde você não existe inteiro. O maior medo do humano não é o fracasso, é a exposição.
Permita que o mundo veja quem você realmente é, porque no fundo você acha que se mostrar tudo será rejeitado, mas essa ideia nunca foi sua. Foi plantada, e você regou por anos. Quando você segura a sua verdade, você também segura a sua força. Quando se esconde, perde o poder. Quando você tenta agradar a todos, você se perde. Autenticidade não é um luxo, é sobrevivência emocional. É a única maneira de viver sem carregar um peso silencioso nas costas. E há um detalhe que ninguém lhe disse. Você não precisa de para se tornar nada. Você só precisa voltar a ser quem sempre foi antes de ter medo. A vida começa a mudar quando você deixa de pedir permissão para existir. Quando você decide que não vai mais desaparecer para deixar os outros confortáveis. Quando você entende que o mundo não precisa de uma versão editada de você, ele precisa da versão verdadeira, mesmo que seja intensa, sensível, desajeitada, profunda ou marcada. Mostrar quem você é pode te assustar no começo, mas esconder quem você é dói para sempre. A questão é simples: você quer continuar vivendo uma vida onde não se encaixa? Ou está pronto para viver a vida que se encaixa em você? A ilusão de que algumas pessoas ainda fazem parte da sua vida. Uma das maiores prisões invisíveis que se pode carregar é acreditar que certas pessoas ainda têm lugar em sua história. A verdade é que, com o passar do tempo, alguns laços deixam de ser conexões e passam a ser correntes. Mas você continua tentando manter vivo aquilo que já morreu. Continue insistindo em relacionamentos que não te veem mais. Fica esperando mensagens que nunca vêm, desculpas que nunca vêm, comportamentos que nunca mudam. Você se agarra a essas pessoas porque um dia elas significaram algo, e isso é real, não precisa negar. Mas o sentido não é garantia de permanência. O tempo não preserva ninguém, ele revela. Mostra quem esteve ao seu lado por amor e quem esteve por conveniência, por necessidade, por ego, por costume. E dói admitir. Dói porque aceitar que alguém não te acompanha mais é reconhecer que você também mudou. E a mudança, por mais necessária, sempre traz um luto silencioso. A maioria das pessoas não perde alguém de uma vez. Perdem de forma gradual. Uma ausência aqui, um afastamento ali, um desinteresse disfarçado. Até que um dia você percebe que está lutando sozinho para manter uma ponte que o outro lado há muito deixou cair. E o mais cruel é que você continua tentando reconstruir essa ponte porque teme o vazio que vem quando finalmente a deixa cair. Mas esse vazio não é o inimigo, está avisando. Ele diz: este espaço precisa ser liberado para que novas pessoas, mais alinhadas com sua verdade, possam entrar. A vida faz isso o tempo todo, remover para renovar. O problema é que você insiste em segurar. Segura quem te diminui, quem te usa, quem te ignora, quem te culpa, quem só aparece quando precisa. Se segura por medo da solidão. Mas ninguém merece dividir o coração com quem não te vê como prioridade. E é aqui que está a chave. Algumas pessoas não foram feitas para toda a sua vida. Foram feitas para um capítulo. E mantê-los onde não cabem mais é sabotagem emocional. Você não precisa odiá-los. Você não tem que afastá-los com raiva. Não precisa criar conflitos. Apenas aceite que o ciclo acabou. Relacionamentos também inspiram. E você tem o direito e o dever de deixar ir. As pessoas que pertencem ao seu futuro jamais exigirão que você sacrifique sua paz para tê-las por perto. Quando você larga quem já partiu emocionalmente, você devolve a si mesmo a energia que desperdiçou tentando ressuscitar algo que já estava morto. E é exatamente essa energia que vai levar sua vida adiante. Isso vai abrir portas, que atrairá laços verdadeiros, que vai curar o que foi quebrado. Deixar ir é não perder. Deixar ir é finalmente libertar-se. O hábito de culpar a si mesmo por tudo o que acontece. Há um tipo silencioso de destruição emocional que poucas pessoas percebem, a autoculpa crônica. É quando, mesmo sem responsabilidade real, você assume para si a dor, o erro e o peso de tudo o que acontece ao seu redor. Alguém te trata mal? Acha que fez algo errado? Algo não deu certo? Você acha que poderia ter se esforçado mais? Será que um relacionamento se desfaz? Você acredita que a culpa é sua. E esse padrão se repete tantas vezes que passa a fazer parte da sua identidade. Você passa a se ver como um problema, nunca como vítima das circunstâncias. Autocrítica saudável é uma coisa, mas se culpar por tudo é uma questão completamente diferente. É uma ferida profunda, disfarçada de consciência. É o eco de velhas rejeições pelas quais você viveu, de expectativas impossíveis que depositaram em você e de cargas emocionais que fizeram você acreditar que seu valor depende do quanto você acerta, ou do quanto você compensa. Você cresceu acreditando que precisava ser forte, perfeito, disponível, impecável, que não podia falhar, que não podia decepcionar ninguém. E assim você desenvolveu um senso distorcido de responsabilidade. Qualquer erro do mundo parecia passar pelas suas mãos. Você começou a absorver dores que não eram suas. Começou a se punir pelos problemas dos outros. Começou a se sacrificar para manter ao seu redor uma harmonia que só você tentava preservar. Mas aqui está a verdade que ninguém lhe ensinou. Não é seu dever consertar tudo. Não é seu trabalho carregar os outros. Não é seu papel resolver dores que não nasceram em você. Quando você se culpa por tudo, carrega pesos que deveriam ter vários ombros, não só os seus.
E esse excesso cria cansaço emocional, frustração constante e uma sensação perigosa de insuficiência. Como se você nunca fosse bom o suficiente. Mas estás, e sempre foi. Basta perceber que você está lutando contra um inimigo interno que aprendeu a chamar de consciência, quando na verdade é apenas medo. Medo de desagradar, medo de perder, medo de não ser amada. A autoculpa também é uma forma de controle, porque se tudo é sua culpa, então tudo pode ser consertado por você. Parece lógico, mas é cruel. Você começa a acreditar que se fizer tudo certo, ninguém vai te abandonar, ninguém vai te criticar, ninguém vai te machucar. Só que isso nunca funciona. A vida não recompensa quem se culpa, ela simplesmente sai correndo. Por isso, é preciso eliminar silenciosamente esse hábito. Sem drama, sem autoataque, sem pressa, só com consciência. Entenda, responsabilidade não é sinônimo de culpa. Pode aprender sem se condenar. Você pode melhorar sem se punir. Pode crescer sem se destruir. Comece se perguntando: isso é realmente meu? Se a resposta for não, solte-a. Se a resposta for sim, trate-a como aprendizado, não como frase. Culpa constante não faz de você uma pessoa melhor, apenas uma pessoa mais cansada. E você precisa de força, não de punição. Sugiro que, a partir de hoje, você deixe para trás essa mania cruel de se colocar como culpado de tudo. Você merece leveza. E a leveza começa com o perdão, especialmente o perdão que você nunca deu a si mesmo. A expectativa de que os outros o tratem como você os trata. Uma das maiores fontes de frustração emocional é acreditar que o mundo funciona com a mesma lógica do seu coração. Você entrega o melhor de si mesmo, cuidado, atenção, esforço, lealdade, e espera que o universo volte na mesma intensidade. Mas a verdade é dura. Nem todo mundo tem a mesma profundidade, a mesma empatia, a mesma maturidade emocional que você. E isso não significa que você está errado. Significa apenas que se espera demais de quem oferece de menos. Você cresceu acreditando que a reciprocidade era a regra. Afinal, quando você se importa, você demonstra. Quando você gosta, você cuida. Quando se ama, se prova. Mas nem todos são assim. Algumas pessoas não sabem retribuir porque nunca aprenderam. Outros não retribuem porque não querem. E há também aqueles que se acostumam com o seu excesso e passam a lhe dar o mínimo, confiando que você continuará ali, mesmo machucado, mesmo ignorado. A expectativa silenciosa é traiçoeira. Você não diz em voz alta, mas no fundo espera que alguém perceba, reaja, mude. Ele espera que aquela pessoa perceba seu compromisso, seu carinho, seu sacrifício. Torça para que ela entenda o quanto você dá. E quando isso não acontece, você se decepciona. Não porque ela estava errada, mas porque você esperava que ela fosse igual a você. Esse é o ponto mais doloroso. Você se machuca tentando ensinar sentimentos que só podem nascer dentro da própria pessoa. E amar mais não faz ninguém amar melhor. Ajudar mais não faz ninguém mais se importar. Estar sempre presente não transforma alguém em recíproco. A vida não funciona nesse tipo de matemática emocional. Há também outra armadilha. Quando você se doa demais, alguns começam a achar que é sua obrigação. Não valorizam, apenas se acostumam. E quando você tenta desacelerar, respirar, se cuidar, elas reclamam, porque eles estavam lá por benefício, não por conexão. Então, uma das coisas que você precisa eliminar silenciosamente de sua vida é essa esperança ingênua que todos devolverão na mesma moeda. Não farão. Mas isso não deve endurecer você. Deveria te esclarecer. A chave é simples, mas transformadora. Não espere dos outros o que você entrega. Espere apenas o que eles já mostraram ser capazes de dar. Isso elimina ilusões, que protege seu coração. Coloca cada um no lugar certo da sua vida. Algumas pessoas merecem sua dedicação, outros merecem distância. Saber a diferença é maturidade. Quando você diminui as expectativas, você aumenta a sua paz. Quando você entende o nível emocional do outro, deixa de se decepcionar. E quando você finalmente aceita que alguns só podem amar na superfície, você para de afundar tentando colocá-los em segundo plano. A verdade é inevitável. Você não controla como os outros o tratam, mas controla quem permanece em sua vida. A mania de explicar demais. Você já reparou que muitas vezes você explica demais o que sente, o que pensa, o que faz? Como se precisasse justificar sua própria existência? Isso não nasceu por acaso. Isso é fruto de anos tentando provar que você não era um problema, que era alguém que merecia ficar, alguém que valia a pena ouvir. É o resultado silencioso de ter convivido com pessoas que te fizeram acreditar que suas emoções eram exageradas, suas necessidades eram também, e seu jeito de ser era inconveniente. Quando você se explica demais, está tentando controlar como o outro te vê, tentando ser compreendido, aceito, aprovado, tentando evitar o conflito, a rejeição, o abandono. E esse comportamento se torna automático. Você acha normal detalhar cada passo, cada intenção, cada escolha. Acha natural pedir desculpas pelo que não fez. Ele acha necessário esclarecer até o que é óbvio. Mas isso, no fundo, é cansaço emocional vestido de bondade. É um medo camuflado da transparência. Se explicar demais é um pedido disfarçado para que alguém permita que você exista. O problema é que quanto mais você tenta se justificar, menos credibilidade você passa. Quanto mais você tenta provar a si mesmo, menos valor as pessoas
pessoas dão. Quanto mais você tenta convencer, mais eles duvidam. E o pior é que quem realmente te respeita não precisa de explicações intermináveis. Só quem não quer te entender exige que você se desdobre em justificativas. Pessoas maduras captam sua intenção sem que você precise se ajoelhar para ser compreendido. Pessoas imaturas exigem que você diminua a velocidade para se encaixar na visão estreita que elas têm de você. É por isso que eliminar esse hábito é essencial, porque toda vez que você se explica demais, você diz a si mesmo sem perceber: não sou suficiente, então preciso me justificar. E isso mina sua autoestima, corrói sua confiança e o coloca em um lugar emocional mais baixo. Pare um pouco e reflita. Quantas vezes você tentou justificar sua ausência, sua dor, seu silêncio, seu limite, sua decisão? Quantas vezes você se sentiu culpado por simplesmente ser humano? Isso não é humildade, é condicionamento. O caminho de volta começa com uma simples frase: não preciso me explicar para ser respeitado. Sim, você pode dar contexto quando achar necessário. Consegue se comunicar claramente. Pode ser transparente, mas isso é bem diferente de se justificar para ser aceito. Para alguns, você pode explicar todo o universo e, no entanto, não será suficiente. Porque eles não querem compreensão, eles querem controle. E há algo libertador que acontece quando você deixa de se explicar para quem não merece. Você passa a atrair pessoas que te entendem sem manual. Pessoas que aceitam sua voz sem exigir que você implore para ser ouvido. Pare de se justificar por existir. Seu valor não está nas explicações que você faz. Está na pessoa que você é. A culpa, por se colocar em primeiro lugar. Há uma culpa silenciosa que te acompanha toda vez que você tenta se priorizar. Ela parece pequena, mas controla mais da sua vida do que você imagina. É essa sensação desconfortável que surge quando você diz nó, quando você decide descansar, quando você faz algo por si mesmo, quando você escolhe impor limites, como se estivesse cometendo um crime, finalmente se tratando com respeito. Que a culpa não nasceu ontem. Foi plantada em você aos poucos por pessoas que se beneficiaram do seu silêncio, da sua entrega constante, da sua capacidade de sacrificar para manter todos bem. Pessoas que te ensinaram, direta ou indiretamente, que amar era sinônimo de se anular, que ser gentil era sinônimo de suportar tudo, que ser bom era sinônimo de não incomodar ninguém. E então você cresceu acreditando que priorizar seus sentimentos era egoísmo, que suas necessidades eram um fardo, que seus limites eram uma afronta. E toda vez que você tentou se colocar em primeiro lugar, seu corpo reagiu com ansiedade, medo e autocensura, como se estivesse quebrando uma regra invisível. Mas veja a verdade crua: ninguém que realmente te ama se machuca porque você passou a se amar também. Só quem te explorou emocionalmente vai reclamar quando você resolver se cuidar. Culpa, então, não é um sinal de que você está errado, é um sinal de que você está se libertando de uma antiga programação emocional. Um cronograma que o treinou para ser útil, não feliz, para ser conveniente, não inteiro, para ser forte para os outros, mas nunca para si mesmo. Você passou tanto tempo carregando o mundo nas costas que esqueceu que também merece descanso. Passou tanto tempo dizendo alright que se esqueceu de perguntar se estava tudo bem com você. Passou tanto tempo cuidando das dores dos outros que se acostumou a abandonar as suas. Mas chega uma hora que o corpo começa a carregar cansaço, estresse, irritação, tristeza silenciosa. Todos os sinais de que você está vivendo de uma forma que não inclui você. Porque quando você se ignora por tempo demais, a vida começa a gritar o que você tenta calar. E é por isso que você precisa eliminar essa culpa de sua vida. Porque te mantém pequeno, te mantém preso, te mantém repetindo ciclos que já deveriam ter terminado. Ele impede que você viva uma vida que é sua, não uma vida feita para agradar os outros. Entenda, priorizar não é egoísmo. É higiene emocional, é saúde mental, é sobrevivência. Se colocar em primeiro lugar não significa ignorar quem você ama. Significa finalmente incluir você na lista de pessoas que importam. Significa dizer: eu também mereço cuidado, descanso, respeito, paz. E essa frase, que soa simples, é revolucionária quando você passou a vida toda se colocando em último lugar. A culpa virá sim, mas é aí que entra o novo você. O você que não negocia mais sua paz. O você que entende que se esgotar não salva ninguém. O você que sabe que quando se trata bem, tudo em sua vida se realinha. Seus relacionamentos, sua energia, seu propósito. A cura começa quando você escolhe, pela primeira vez, não se abandonar. A expectativa de que os outros leiam, uma das coisas que mais silenciosamente destrói seus relacionamentos e sua paz é essa expectativa oculta de que as pessoas devem saber o que você sente. O que você precisa, o que te machuca, o que te faz sentir bem. É como se no fundo você esperasse que alguém finalmente percebesse suas dores só de olhar para você. Como se te entender fosse uma obrigação emocional automática.
Mas essa expectativa nasce de um lugar muito mais profundo. A vontade de ser cuidada sem precisar pedir. Priorize sem precisar negociar. E principalmente a vontade de não ter que se expor. Porque se expor sempre foi assustador. Você aprendeu em algum momento da sua vida que perguntar incomoda. Expressar suas emoções cria conflito. Mostrar vulnerabilidade abre espaço para rejeição. Então você se acostumou a se sentir em silêncio, mas esperando que alguém percebesse. Só Ninguém nasce com o manual emocional da sua vida na mão. Quando você espera que os outros adivinhem seus limites, você se frustra. Quando espera que adivinhem sua dor, você se decepciona. Quando você espera que adivinhem suas necessidades, você se sente ignorado. E isso cria um ciclo de mágoas que não tinham que existir. O silêncio se torna rancor. A falta de comunicação se torna distância. E a frustração se torna uma sensação de abandono, mesmo quando ninguém tentou abandoná-lo. O pior é que quando as pessoas não correspondem às expectativas que você nunca verbalizou, você passa a interpretar isso como desamor, desatenção, desinteresse. Mas na verdade é falta de clareza. Eles não sabem. Não porque não ligam, mas porque você nunca disse. E aqui está a dura, mas libertadora verdade. Não é dever de ninguém ler sua mente, mas é sua responsabilidade comunicar suas necessidades. Comunicar-se não o torna fraco, ele o torna maduro. Dizer dói em mim não o torna muito sensível, o torna honesto. Dizer preciso de Itê não faz com que você seja exigente, faz com que você seja humano. E a mais bonita, as pessoas certas responderão a essa clareza cuidadosamente, os errados, com irritação. E é assim que você descobre quem merece estar na sua vida. Quando você elimina a expectativa de que os outros adivinhem o que está acontecendo dentro de você, algo poderoso acontece. Seus relacionamentos melhoram, sua ansiedade diminui e sua segurança interior cresce. Clareza leva peso, leva bagunça, leva frustração. Mas acima de tudo, dá-lhe algo que você esqueceu como é ter. Voz. Uma voz que você não usa desde que aprendeu a se calar para sobreviver. Uma voz que ficou presa dentro de você, tentando gritar através do silêncio. Uma voz que agora você precisa recuperar. E saber comunicar seu mundo interior não significa exigir demais dos outros. Significa finalmente parar de exigir que eles façam o impossível. Pare de esperar que as pessoas adivinhem você. Comece expressando. E tudo, absolutamente tudo, muda. Medo de pessoas decepcionantes. Esse talvez seja um dos pesos mais quietos que você carrega. O medo constante de decepcionar alguém. É um medo que molda decisões, escolhas, comportamentos, relacionamentos e até mesmo quem você se permite ser. É como se dentro de você houvesse uma voz dizendo: não diga isso, você vai se machucar. Não faça isso, vão te julgar. Não seja você, porque você vai decepcionar alguém. Esse medo não surge de um momento específico. Ele nasce de uma vida inteira tentando ser bom o suficiente para não perder ninguém. Em algum momento do seu passado, você aprendeu que quando não correspondeu às expectativas dos outros, algo ruim aconteceu. Rejeição, silêncio, retraimento, crítica, culpa. E sem perceber, você passou a viver para evitar esses riscos, mesmo que isso lhe custasse a paz. O problema é que viver tentando não decepcionar te transforma em um personagem. Um personagem sempre adaptado, sempre atento, sempre calculando cada passo para não gerar frustração em ninguém. E personagens são amados, mas não amados de verdade, porque não são reais. Quando você vive com medo da decepção, acaba aceitando coisas que não deveria aceitar. Ficar onde não deveria ficar. Engolindo palavras que deveriam ser ditas, abandonando sonhos que deveriam ser vividos. Tudo para manter uma imagem que, no fim das contas, nem é sua. E aqui está a verdade que machuca, mas liberta. Você vai decepcionar alguém. Inevitavelmente. Sempre. Não importa o que eu faça. Decepção faz parte do viver. Faz parte de se posicionar. Faz parte de ser honesto, faz parte de ser você. O que você precisa entender é que há uma enorme diferença entre causar sofrimento e decepcionar expectativas. Você não é responsável pelas projeções que os outros colocam em você. Você é responsável pela sua integridade, pela sua verdade, pela sua saúde emocional. E quando você começa a viver com essa consciência, algo poderoso acontece. Você para de se ajoelhar diante das expectativas dos outros. Você começa a levantar pela primeira vez. Você começa a respirar, começa a existir. E você começa a perceber que a única pessoa que você realmente não pode decepcionar é você mesmo. Porque no final das contas, toda vez que você se cala, você se decepciona. Cada vez que você aceita menos do que merece, você se decepciona. Toda vez que você escolhe agradar alguém e abandona sua própria verdade, você se decepciona. E esta é a pior decepção que existe. Aquela que você tem consigo mesmo. O medo de decepcionar os outros é, na verdade, o medo de perder o amor. Mas o amor que se perde quando se abandona é insubstituível. A vida que você quer exige que você escolha a si mesmo, mesmo que isso frustre alguém. Exige que você assuma sua voz, mesmo que alguém reclame.
Exige que você siga o seu caminho, mesmo que outra pessoa seja deixada para trás. Porque, no fundo, só há uma alternativa para quem vive tentando evitar decepções: a morte silenciosa da própria identidade. E que a morte emocional é cara demais. Chegou a hora de parar de pedir permissão para existir. Decepcionar alguém não faz de você uma pessoa má. Faz de você uma pessoa de verdade. Se você chegou até aqui, é porque há algo dentro de você pedindo por mudança. Algumas dessas coisas você carrega há anos, outras você nem percebeu que ainda estavam lá, mas hoje você deu o primeiro passo. E se esse vídeo te ajudou a ver algo, então imagine o que os próximos podem fazer por você. Então eu lhe faço um convite simples, mas poderoso. Inscreva-se no canal. Não para aumentar um número, mas para continuar aquela jornada de transformação que vocês começaram agora. Toda semana há vídeos que podem abrir sua mente, acalmar seu coração e guiá-lo para uma vida mais leve, mais forte e consciente. Depois clique em inscreva-se, ative o sineira e continue andando comigo. Porque ninguém muda a vida da noite pro dia, mas você só precisa começar.